Atenção para as últimas informações da revisão da vida toda e o ministro Luiz Roberto Barroso será o novo presidente do STF. Doutor, por quanto tempo que ele vai ser presidente, tendo em vista que a ministra Rosa Weber teve apenas um ano como presidente do STF? Pessoal, o ministro Luiz Roberto Barroso será presidente por 2 anos do STF a partir do dia 28. Então você já vai carregando essas informações. Eu te convido a se inscrever nesse canal. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 11 anos, trazendo as últimas informações de tudo que se refere aos direitos dos aposentados e trabalhadores, tá bom? Beleza, pessoal. Então, já temos aqui que o Barroso vai tomar posse como presidente. Eu vou trazer as informações e vou trazer como ele vem votando em assuntos da Previdência Social. Ele vai assumir tanto a presidência do STF como a presidência do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O ministro Luiz Edson Fachin vai tomar posse como vice-presidente. Opa! Então, pelo menos Luiz Edson Fachin é o vice. Então, natural de Vassouras, Luiz Roberto Barroso completou 10 anos de corte em junho deste ano, após assumir a vaga do ministro Aires Brito. É isso mesmo, já 10 anos como ministro do STF, pessoal. Nessa década, ele assumiu a relatoria de julgamentos de destaque como o Piso Nacional da Enfermagem, o Fundo do Clima, candidaturas avulsas sem filiação partidária, proteção aos povos indígenas, desocupações de pessoas durante pandemia e execuções penais do mensalão. Saiba que o ministro Luiz Roberto Barroso é graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é professor titular de Direito Constitucional. Vocês sabem que eu sou pós-graduado especialista em Direito Constitucional pelo Instituto de Direito Constitucional e Cidadania, IDCC, o qual também o ministro Barroso faz parte, assim como o ministro Luiz Edson Fachin. Tem mestrado na Universidade de Yale, doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-doutorado em Harvard. Na sua vida acadêmica, também ele lecionou como professor na Universidade Poitiers, Breslavia e Brasília, UNB. Foi também procurador do Estado de Rio de Janeiro e advogado constitucionalista. E como advogado, participou de grandes julgamentos no STF, como a defesa da lei de biossegurança, reconhecimento de uniões homoafetivas e interrupção da gestação em caso de feto anencéfalo. Ok, pessoal. Agora vamos para o nosso vice-presidente. Eu vou mostrar o histórico de votos do Barroso para a gente saber o que esperar a partir de agora, tá? Bom, ministro Luiz Edson Fachin, integrante da Suprema Corte desde junho de 2015, assumiu a vaga deixada pelo ministro Joaquim Barbosa, advogado e acadêmico, foi professor titular de Direito Civil da Federal do Paraná, também se graduou lá em Direito em 1980, tem mestrado e doutorado em Direito Civil pela PUC São Paulo, pós-doutorado no Canadá, participou como pesquisador convidado no Instituto Max Planck em Hamburgo, na Alemanha, e professor visitante do King's College em Londres. Nasceu em 8 de fevereiro de 58 em Rondinha, Rio Grande do Sul. Ok, isso aqui é um panorama só para você saber quem que é quem. Tá, doutor, mas agora eu quero saber como que vai ficar a revisão da vida toda e os outros julgamentos que estão chegando no STF sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso. Bom, revisão da vida toda, você já deve saber, mas não custa lembrar, o ministro Luiz Roberto Barroso votou 2 vezes na revisão da vida toda contra o pedido dos aposentados. Lembrando que não discutimos caráter, a pessoa do ministro Barroso, nada disso, pessoal. Isso aqui é um canal sério, um canal jurídico. Então, o que debatemos são os argumentos, as ideias, os votos dos ministros. Isso a gente pode fazer devido à liberdade de expressão. Agora, em relação à pessoa do ministro Barroso, isso aí tá, né, eu não vou falar nada. Eu estou falando aqui de fatos, tá? Então, no voto, lá em 2021, do plenário virtual, né? Quem que acompanhou o relator, que foi o ministro Marco Aurélio, votou a favor dos aposentados? Ministro Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Quem que apresentou a divergência foi o Nunes Marques. Quem que acompanhou essa divergência, ou seja, foi a favor do INSS? Ministro Dias Toffoli, ministro Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Luiz Fux. E o ministro Alexandre de Moraes tinha pedido vista e depois votou a favor dos aposentados. Ok, isso no plenário virtual. Então já foi um voto do Barroso contra o pedido dos aposentados.
Depois, mesmo com toda discussão, mesmo com as petições, mesmo com novas informações, mesmo com o INSS apresentando números inflacionados, inflados, a votação se manteve, ou seja, o ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o ministro Nunes Marques, votou 2 vezes contra o pedido dos aposentados. Certo, doutor? Então parece que o Barroso não está muito afim de resolver a revisão da vida toda. Bom, aí, pessoal, aí a gente tem que entender que um ministro do STF, ele está lá como um servidor público, ele está para servir a população e não os interesses próprios. Então, o que nós vemos aí? Que mesmo sendo um voto vencido, não tem por que o ministro Barroso sujar sua carreira, manchar seu nome, só, né? E só porque eu fui voto vencido eu não vou colocar mais em pauta. Pelo contrário, tendo em vista a excelente presidência da ministra Rosa Weber, nós cremos que o ministro Roberto Barroso, que já votou a favor dos aposentados em outros processos, nós cremos que ele vai colocar para jogo. Ele pode até votar contra os aposentados nos embargos de declaração. Pode até querer fazer modulação de efeitos. O mérito não vai mudar. O lado dos aposentados já ganhou o processo. Só que pode mudar a questão de modulação de efeitos. Então, se você não entrou, né, pessoal? Aí, pelo amor de Deus, né? Aí eu não sei o que você está esperando. Então, WhatsApp aqui, 44998683378, ou você clica no link do comentário fixado. Em processos aqui da reforma da Previdência, isso aqui também faz total diferença, pessoal. O ministro Luiz Roberto Barroso apresentou seu voto aqui em 12 ADIs, ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, 12 processos que questionam diversos pontos da reforma da Previdência de 2019. Ou seja, não é porque uma lei está lá que ela é constitucional. E a própria emenda constitucional pode ser declarada inconstitucional e ser afastada. Ou seja, se os ministros verificarem, olha, essa reforma da Previdência, ela tirou direitos fundamentais dos aposentados, eles podem declarar inconstitucionalidade. Mas, em particular, o ministro Luiz Roberto Barroso declarou a constitucionalidade das regras contestadas. Ou seja, ele falou, reforma da Previdência está aqui. Não tem problema nenhum tirar esses direitos, dificultar a aposentadoria, tendo em vista que o sistema é uma pirâmide, né? Literalmente falando, eu não estou acusando nada, eu estou falando literalmente falando, é uma pirâmide. Por quê? Porque a base é quem está trabalhando atualmente. Então, a sua aposentadoria é paga por quem está trabalhando hoje. Doutor, mas eu contribuí tanto. Sim, por isso que a gente brigou tanto e briga tanto na revisão da vida toda, para a base de cálculo ser levada em consideração as contribuições corretas. Agora, o dinheiro mesmo entrou, saiu. O que eu quero dizer? O INSS arrecada o dinheiro de quem as contribuições previdenciárias de quem está trabalhando hoje, inclusive de quem é aposentado, para pagar a sua aposentadoria, tá? Isso é desde sempre, tá, pessoal? Isso aí realmente é a forma que o sistema é. Então, o que eles estão vendo? Poxa, antes o pessoal tinha 7 filhos. Aí são 7 pessoas trabalhando e contribuindo. Só que hoje o pessoal tem 1 ou 2 filhos, às vezes mais, mas eu estou dizendo uma média, né? Então, não tem força de trabalho para conseguir pagar essa pirâmide do INSS. Eu não estou dizendo pirâmide no sentido pejorativo, igual aquelas pirâmides de, sei lá, moeda digital, pirâmide não sei o que, convida um, convida outro. Não é isso. Eu estou dizendo literalmente um triângulo assim mesmo, entendeu? Porque a base é que sustenta isso. Aí, o ministro Barroso, então, votou a favor. Ele falou, né? Só um dos pedidos ele foi a favor. Ele falou que deve ser interpretado no sentido de que a base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas só pode ser aumentada se persistir comprovadamente déficit previdenciário, mesmo após a adoção de progressividade de alíquotas.
Então, ao analisar o contexto da nova reforma da Previdência, o ministro Barroso observou que o déficit no setor é incontestável e piorou significativamente nos últimos anos. Segundo ele, o pagamento de aposentadorias e pensões consome uma fatia relevante do PIB e do orçamento estatal, deixando poucos recursos para setores como saúde e educação. A seu ver, mudanças que reduzam o endividamento público podem ter impactos macroeconômicos positivos, como estímulo ao consumo e produção. Só que aí, respeitosamente, eu discordo, porque isso aqui é um contra-argumento. O que é isso? É um argumento contra a tese dele. Por quê? Você pagar a aposentadoria, pagar a revisão da vida toda, pagar a correção do FGTS, além de estar cumprindo a Constituição e além de estar cumprindo a lei, você está girando a economia. Então você ficar tirando o dinheiro do aposentado, eu acho que isso não é girar a economia, não é um estímulo ao consumo e produção. Porque pensa bem, você aposentado, vamos lá, você está recebendo R$2.000, aí você, glória a Deus, começa a receber R$5.000 devido ao reajuste da revisão da vida toda e ainda recebe 80 mil de atrasado, só um exemplo. Aí, o que você vai fazer? Pô, você vai pagar suas contas, já movimenta ali a economia dos bancos. Vai comprar uma TV nova, já movimenta, né, a indústria da TV e também o varejo, né? É Magazine Luiza, é Casas Bahia, enfim. Vai lá comprar um colchão novo, movimenta a economia. Vai viajar, movimenta a economia. Vai comprar fralda para o netinho que nasceu, movimenta a economia. Vai investir, movimenta a economia. O que você fizer vai movimentar a economia. Então, aí eu acho um pouco. Eu divirjo na questão aqui de que segurar o dinheiro é que vai trazer estímulo a consumo e produção. Para mim é soltar o dinheiro, é liberar o dinheiro para os aposentados, ó. Deixa o pessoal gastar o dinheiro porque é o seu direito, né? Você faz o que você quiser com o seu dinheiro e você vai movimentar a economia. Nem que seja para viajar para o Nordeste, para o Sul. O que você fizer, você vai estar movimentando a economia. Então não pense que você é um fardo para a sociedade. Não pense que você é um peso para a sociedade, porque você tanto contribuiu e merece esse dinheiro. Aí, beleza, o ministro Barroso disse que, de acordo com projeções da ONU, em 2100, o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Aí muita gente pode perguntar, pô, mas em 2100 eu não vou estar nem vivo. Não, aí isso eu acho que não é argumento, ficar falando, deixa então a bomba para os nossos filhos e netos. Não, não é assim. Só que a gente não pode esquecer, né, que o idoso, ele é um ser humano e que ele não está pedindo esmola, tá? Ele está pedindo o que ele contribuiu. Então o dinheiro já foi tirado do bolso dele. Então quer fazer uma reforma da Previdência? Então tá bom. Faça uma reforma que você receba o que você contribuiu, assim como sempre foi. Quer aumentar a contribuição obrigatória? Eu não concordo, mas sei lá, que aumente então, só que também, na hora de pagar, então que pague corretamente, entendeu? E por um lado, a nossa Previdência Social é elogiada em diversos cantos do mundo. Por quê, pessoal? Porque o INSS ele nunca atrasa os pagamentos. Lógico que tem injustiças, lógico que tem um monte de coisa, tem ação para entrar, tem mandado de segurança, demora. Mas uma vez concedido, lógico que tem cortes indevidos, existem erros, sim. São mais de 36 milhões de benefícios. Mas o que eu estou falando? É que, via de regra, ele paga em dia. Você vai lá, tem aquela fila na lotérica dos aposentados recebendo o seu dinheirinho. Então, é um sistema que funciona. Ele só precisa melhorar, é claro, né? Porque tem muita coisa errada. Não é... Sou advogado há 11 anos, pessoal. Eu vejo isso todo dia. Mas tem muita coisa que tem que ser elogiada. A gente não pode ficar só olhando os problemas. Aí, beleza. No seu entendimento também, as normas aqui tá tudo certo. Ele fala que todo mundo tem que contribuir, né? Então as pessoas não contribuem para o custeio da sua própria aposentadoria, mas para a viabilidade do sistema como um todo. É um sistema contributivo de caráter solidário. Só que você pegar o dinheiro de alguém uma vida inteira para depois pagar uma merreca, isso não é um sistema solidário, pessoal, vai me desculpar. E aí ele
ele defende a progressividade das alíquotas para ir aumentando e tudo mais. Até aí, né, acho que se é o que tem que fazer, beleza, mas então que pague os aposentados. É isso que eu estou defendendo. Aí fala das regras de transição, da pensão por morte. Então, basicamente, ele concordou com a reforma da Previdência, pessoal. Outra coisa aqui também, né, eu estou trazendo isso aqui não para a gente atacar o ministro Barroso nem nada, porque, pessoal, uma vez que virou lei, uma vez que virou emenda à Constituição, aí não tem como jogar tudo nas costas do STF, pessoal. A gente tinha que ter brigado também lá atrás, tá? Mas é claro que o STF pode e deve, se entender inconstitucional, ele pode afastar a reforma da Previdência. Mas o Barroso votou que tá tudo certo. Então o panorama é esse, pessoal. O panorama é esse. Novo presidente do STF, que ele faça uma boa gestão, que ele coloque a revisão da vida toda em pauta o quanto antes, claro, com a devolução do ministro Zanin, e que possa trazer essa solução, colocar o seu nome na história, mesmo sendo o voto vencido. Ah, votou, ele concordou com o INSS, tá bom, mas já deu 6-5. Então ele não pode usar isso, né, para querer uma reviravolta no resultado. Tranquilo. Coloque em pauta e paguem os aposentados. Se inscreva nesse canal. E Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui.